instituição na qual você trabalha como voluntária, não é mesmo? Sim, Dona Leonor. Trata-se de uma entidade espírita que procura amparar os aflitos e que, na área médica, também atende os que estão doentes do corpo naquilo que, realmente, lhes seja possível ajudar. Mas isso fica aqui em nossa cidade? Sim, não é muito distante. Está localizada em um bairro fora do centro, mas é fácil de ser encontrada. Prevendo as dificuldades eventuais que poderiam surgir com a questão do convênio médico, Leonor seguiu com a pesquisa. Mas lá vocês não atendem casos como o meu, não é? É mais pra coisinhas simples, suponho. Bem, lá a gente tem de tudo um pouco. Como se trata de uma pequena instituição no atendimento de enfermidades, naturalmente que não pode realizar cirurgias de grande envergadura, porque não dispõe de todo o arsenal de aparelhos e suportes indispensáveis ao atendimento adequado. Não podemos nos esquecer de que o serviço médico demanda responsabilidade no atendimento por parte daqueles que a ele se dediquem. Além disso, não podem manter o serviço na base do voluntariado, já que os compromissos com a saúde humana exigem seriedade, frequência, continuidade, o que só se consegue com a contratação de pessoas para exercer tais funções. Entendo. Mas ainda assim, conheço casos como o seu que receberam tratamento cirúrgico e acompanhamento médico em nossa instituição. Quer dizer que isso, então, é possível? Sim, dependendo das condições gerais de vagas e da circunstância de cada caso. Às vezes acontece até fora dali, através dos médicos generosos que lá trabalham e encaminham a pessoa para outros lugares melhor aparelhados. Sabe o que acontece, Cláudia? Não poderei me submeter ao procedimento cirúrgico utilizando-me do convênio porque, como minha filha explicou, não foi cumprida a carência para esse tipo de intervenção. Então, como ainda faltam pouco mais de 3 meses para esse evento chegar, não poderei operar com o amparo do plano de saúde antes desse tempo. Ah, Dona Leonor, mas seria muito importante que isso acontecesse para que as perspectivas de melhora fossem maiores e a recuperação ocorresse mais célere. Eu sei, Cláudia. Por isso, estamos vendo se conseguimos recursos para fazer a operação por nossa conta, mas o custo dela é exorbitante. Já vi que não teremos condições, ainda que meu outro filho se disponha a ajudar. Realmente, Dona Leonor, o custo de tais atendimentos cirúrgicos não é pequeno e envolve não apenas a cirurgia em si, mas, também, os procedimentos de recuperação, os remédios, o material usado, o anestesista, os exames prévios e pós-cirúrgicos, a internação com os seus gastos específicos, além dos atendimentos de enfermagem. Tudo isso junto fica muito caro. Assim, filha, estou preocupada com o destino de meu caso porque não gostaria de adiar a operação, caso seja essa a indicação para a solução do problema que me aflige, mas não sei como fazer. Pensei em recorrer a algum tipo de instituição como essa que você se refere para solicitar um amparo emergencial. Quando chegou a este ponto do diálogo, Leonor não resistiu e se entregou à emoção própria da fragilidade de quem está sem o amparo imprescindível e que não tem a quem solicitar muita ajuda. Lembrou-se dos filhos, principalmente de Clodoaldo que, à distância, nem remotamente imaginava o que significava encontrar um caroço dentro de seu corpo. Estava tão empolgado com a sua faculdade, com o seu noivado, com a sua vida pessoal, que pouca atenção dava às condições maternas, considerando que todas as necessidades da mãe repercutiam como problemas em seu caminho de crescimento. A mudança de Clodoaldo para a cidade grande havia afastado seu interesse e sua memória de tudo que Leonor havia enfrentado para criá-lo. Assim, com o tempo, as ligações telefônicas foram se espaçando a tal ponto, que a mãe percebera um desejo do outrora filho predileto em não se aprofundar nos seus problemas pessoais, exatamente para não ter que ajudá-la a resolver essas questões. Ao mesmo tempo, relembrou o carinho de Rosimeire, a filha que jamais contara com o peso maior de seu afeto. Era verdade que, como mãe, nunca fora indiferente para com nenhum dos 2 filhos.
No entanto, também era verdade que desde a infância de ambos sempre se inclinara na direção de Clodoaldo, relegando Rosimeire a um segundo plano. Sua afinidade com o rapaz era muito clara, até então. Agora, todavia, Leonor se sentia envergonhada com a conduta do passado, ao perceber que somente a filha lhe hipotecava carinho espontâneo, preocupação sincera e desvelo real. A dedicação de Rosi, contrariando todas as suas expectativas, aumentara desde o tempo em que a moça saíra de casa, indo em busca do trabalho que lhe fora arrumado na capital. Graças à filha, desde essa época, as dificuldades materiais não foram maiores nem os sacrifícios mais dolorosos. Agora, então, se não fosse a companhia da jovem, ela mesma não saberia como sobreviver ao desespero da enfermidade. Somente quando se viu vitimada pelo câncer é que entendeu a importância de se ter uma família, ou alguém que pudesse ser considerado como família. Não apenas pelo abrigo material de que necessitaria nessas horas, mas antes e acima disso, pelo consolo carinhoso, pela palavra de otimismo, pela conversa leve e bem-humorada sobre as coisas do dia, modos de se afastar a preocupação com coisas infelizes como uma doença dessa ordem. Isso foi sendo sentido pelo coração de Leonor que, numa mistura de gratidão e arrependimento, mais valor dava agora a Rosi do que em qualquer época de sua vida, considerando a sua amizade como a grande conquista nascida de tão dolorosa situação de saúde. Com tudo isso em sua mente, Leonor desejava muito que Cláudia conhecesse Rosimeire. Prestes a deixarem o local, pediu à enfermeira que a acompanhasse até a sala de espera onde a filha permanecerá aguardando o final do procedimento. Esta é Rosi, minha filha querida, disse Leonor, apresentando-a a Cláudia, que se aproximava. Muito prazer, Rosimeire, disse, estendendo a mão. O prazer é meu, Cláudia. Mamãe comentou muito a seu respeito nestes dias e quero agradecer-lhe pessoalmente por todo o carinho que nos endereçou desde o primeiro dia. Isso não é nada, já que não há nenhum valor especial naquilo que fazemos por querer bem às pessoas. É algo prazeroso. Quem está passando por um problema como esse costuma ficar com as esperanças abatidas e eu, que convivo com isso todas as horas do dia, todos os dias da semana, posso cooperar para tirar de suas mentes o fantasma do desespero, o medo do fim de tudo, coisas que sei não serem assim. Rosi percebia a sinceridade nas palavras da enfermeira e, dessa forma, tudo fez para alargar aquela conversação rápida. Mamãe me disse que você trabalha em outro local como voluntária. É isso mesmo? Sim, Rosi. Fora daqui, me dedico por amor aos irmãos de sofrimento. Não que seja um trabalho muito grande ou importante. No entanto, serve para alimentar com esperanças o coração de pessoas que estão com medo de viver, ou melhor, medo de morrer. Eu posso imaginar como isso é sério. A gente nunca se prepara para as coisas da morte, achando sempre que ela nunca vai chegar para nós. E nesse sentido, respondeu Cláudia, posso lhe afiançar que se conhecêssemos as leis espirituais que dirigem nossos destinos, não haveria uma piora do nível do sofrimento pelo medo do desconhecido. É por isso que, sem procurar transformar suas crenças, me empenho tanto em falar com as pessoas acerca da esperança, do otimismo, do bom pensamento, do trabalho no bem, porque sem isso, já estamos doentes há muito tempo, mesmo que nossos corpos tenham a aparência saudável. Sentindo o interesse de ambas naquela conversa, Cláudia continuou, discreta e serena. Todos somos filhos de Deus e, nesse sentido, não posso conceber um pai que saia por aí a distribuir ferimentos, furúnculos, tumores, doenças por todos os lados como presentes especiais do coração paterno ao corpo dos filhos. Já pensou em uma coisa dessas? Veja sua mãezinha, Rosi. Apesar de doente, desejou me trazer até aqui para conhecer sua querida filha, que tão boas coisas lhe tem propiciado pela forma carinhosa que vem atendendo às suas necessidades mínimas. Como imaginar que Deus, soberano Criador de todas as coisas, fosse menos preocupado, menos carinhoso, menos devotado do que qualquer um de nós, imperfeitos e devedores?
Assim, não está correta essa visão de que as doenças tenham origem na vontade divina, segundo minha compreensão das coisas do espírito. Entendendo que aquilo correspondia a uma dúvida que sempre a intrigara, mas que ali não seria possível aprofundar a questão, Rosi respondeu: tudo o que você está me dizendo não me é estranho, Cláudia. No entanto, não sei como solucionar esta questão. Somente pelo entendimento das leis espirituais, Rosi, é que encontramos a chave para a compreensão e a solução de tais dificuldades. Mas como fazer para encontrarmos esses caminhos ou entendermos essas leis? Tudo é tão nebuloso na vida, passa tão depressa aí a gente, quando percebe, já está na hora de morrer. Sabe, minha amiga, a antiga história que ouvi há tempos me ensinou algo interessante a esse respeito. Certo homem escutara dizer que existiam pérolas preciosas no mar. Desejoso de encontrá-las, empreendeu longa jornada até a distante praia mais próxima. Caminhou a pé dias a fio até que, por fim, chegou e avistou, ao longe, o contorno do continente e as franjas espumosas das ondas que quebravam suavemente nas areias claras. Acelerou o passo, emocionado, porque suas ambições estavam na raiz de sua motivação exploratória. Desejava encontrar a riqueza das pérolas que, diziam alguns, existiam no mar. Chegou até a areia primeira, sem perda de tempo, dirigiu-se para a arrebentação onde as espumas se confundiam com as ondas. Dobrou-se sobre os joelhos e começou a vasculhar a área que cobria seus pés em busca das pérolas. Nada encontrou. Frustrada a primeira busca, embrenhou-se um pouco mais adiante, colocando-se com água até o joelho e revirou o fundo arenoso em busca da tão preciosa joia. Por horas e horas ali ficou entre as espumas e as ondas tentando agarrar o tão sonhado tesouro. Cansado, lavou as mãos na última onda que estourava nos pés que se retiravam da água e, desestimulado pelo insucesso, sacudiu os ombros dizendo para si mesmo: e ainda dizem que existem pérolas no mar. Como são loucos os que acreditam nisso. Como você pode ver, Rosi, esse tolo homem imaginava que seria suficiente chegar à beira da praia para que as pérolas pulassem sobre ele, como se fossem atraídas pelo magnetismo de sua ambição. E como nada encontrou ali, na facilidade sem esforço, preferiu desistir e negar que as pérolas existissem, em vez de ir buscar aonde, realmente, se encontravam bem guardadas. Assim também é a maioria das pessoas. Escutam falar das verdades do espírito, mas desejam encontrá-las na superficialidade de rituais religiosos, de cultos exteriores, de promessas mentirosas e interesseiras. Quando nada conseguem de seus empenhos infantis, recusam-se a imaginar que a riqueza esteja condicionada mais profundamente e, deixando o local, saem em busca de novas aventuras negando existir a pérola preciosa. Tudo que diga a respeito à questão do espírito exige esforço de aprendizado, minha irmã. Por isso é que a maioria não gosta e não encontra as pérolas que Jesus nos prometera. Impressionada com a conversa tão lúcida quanto fácil, lógica quanto fraternal, Rosi respondeu: Cláudia, tudo o que você me diz faz muito sentido à minha alma. Precisaria conhecer mais sobre esse assunto, mas sinto que aqui não é o ambiente nem este é o momento adequado. Vendo o interesse da filha e sentindo que ela também aprenderia muita coisa, Leonor aproveitou a deixa e disparou. Isso mesmo, minha amiga. Você não gostaria de nos visitar em nossa casinha e, tomando um café ou comendo um bolinho, nos ensinar mais sobre essas coisas tão importantes para nosso crescimento? Cláudia fora acolhida de surpresa pelo convite espontâneo. Sentindo-a titubear, Rosemary confirmou. Era isso mesmo que eu ia prezir a você, Cláudia. Diante de nossa dificuldade com a saúde de mamãe e da ignorância a respeito de como tratarmos as coisas da vida, ficaríamos muito felizes se você nos visitasse, falando-nos dessas coisas de forma mais clara e com mais liberdade, coisa que aqui não poderemos fazer. A conversa havia seguido, espontânea, na direção construtiva do aprendizado e, por isso, Cláudia sentia que deveria aceder ao convite,
como forma de amparar as duas despreparadas irmãs com mais informações sobre as coisas da alma, sobretudo porque ambas demonstravam a boa vontade para a compreensão das leis espirituais. Na verdade, tudo isto era o produto da intervenção amiga dos companheiros invisíveis que assessoravam o tratamento de Leonor e que, agora, continuavam a envolver Cláudia com as boas intuições indispensáveis para a transformação de seu amanhã. Se vocês insistem tanto, acho que não poderei recusar. Além do mais, Dona Leonor, e a senhora me parece uma pessoa que sabe fazer uns bolos irrecusáveis. Isso é verdade, minha filha. Bem, podemos combinar o encontro para o próximo fim de semana? Perguntou Rosemary, sugerindo que fosse no próximo sábado, dia em que Cláudia, provavelmente, não teria tantos compromissos. Será excelente, respondeu a enfermeira. Nesse dia estarei de folga do trabalho e não tenho nenhum compromisso na instituição. Ali pelas 16 horas está bom para vocês? Perfeito para nós, respondeu Rosie. Poderei levar alguns livros para que se aprofundem em tais assuntos? Eles são um presente meu, em retribuição ao carinho, ao café com bolo e à simpatia de vocês duas. Emocionadas com a atenção de Cláudia, ambas sorriram em aprovação, ressaltando que estariam esperando com muita ansiedade por aquele primeiro encontro. Nessa ocasião, Cláudia poderia também explicar melhor o mecanismo de funcionamento da instituição benemerente em que servia como voluntária e da possibilidade de Leonor ser amparada pelos médicos que lá trabalhavam. Até o sábado, teria tempo de se informar melhor acerca da existência de vagas e da possibilidade de encaminhar o caso Leonor através da referida instituição. Jerônimo, Adelino e Cristiano estavam exultantes com o resultado do atendimento médico e de enfermagem que, como eles desejavam, ajudaria Leonor e Rosie a compreenderem os motivos do sofrimento, as necessidades de transformação, as leis do universo que amparam sempre e a forma pela qual todos nós poderemos interferir em nossos destinos, não mais pelas lágrimas, pelo desespero, pelas lamúrias ou pelas revoltas. Estariam juntos no dia do encontro e, certamente, poderiam inspirar Cláudia a falar sobre a relação existente entre a doença e a necessidade de transformação do espírito que está vinculado ao corpo carnal. Assim, apesar de Leonor carregar o câncer na área da mama, o tratamento do câncer espiritual que motivara a sua eclosão física já estava em pleno vapor, revigorando as esperanças daquelas duas mulheres e abrindo espaço em suas mentes para a compreensão dos fatores indispensáveis ao sucesso em qualquer tipo de terapêutica médica no mundo, se houver o desejo do encarnado em melhorar definitivamente de qualquer enfermidade. Fatores que têm relação direta com a transformação interior, com a implantação de bons sentimentos e com a modificação do horizonte que se divisa, rumando para novos objetivos, tudo isso sob a compreensão de que tudo aquilo que Deus cria é indestrutível. Assim, ainda que o corpo possa vir a ser destruído por um acidente, pela passagem do tempo ou por uma enfermidade qualquer, a vida continuará sempre exuberante e gloriosa, atestando os atributos daquele que a insuflara em cada filho. Um Deus exuberante, indestrutível e glorioso que nos criou para a vida eterna. Não seria um tumor sanguinolento que a destruiria. 24. O Encontro Redentor. A chegada do final de semana foi aguardada com muita ansiedade por mãe e filha, sobretudo porque Cláudia seria a primeira visitante em muitos meses, para não dizer em alguns anos, já que com as saídas de Clodoaldo e Rosemary, somente Oliveira por lá aparecia de quando em vez. Além do mais, o momento delicado por que estavam passando tornava muito especial a presença da enfermeira cuja experiência nos casos como o de Leonor era muito rica e alentadora. No horário combinado, eis que se faz ouvir o chamamento à porta da casa simples do bairro afastado onde residiam. No interior, tudo já estava arrumado. Ambas tinham se esmerado ao máximo para que Cláudia se sentisse confortável e bem-vinda. O cheiro agradável do bolo ao forno dava o toque especial de família reunida à atmosfera da casinha. Cláudia estava muito contente em poder ajudar aquelas duas irmãs em infortúnio.
Junto dela, Jerônimo a mantinha sob sua influência direta, enquanto Cristiano se acercaria de Leonor. Adelino supervisionaria o raciocínio de Rosimeire, para que todas as suas dúvidas e anseios pudessem encontrar amparo nas palavras da jovem que as visitava. Seja bem-vinda, Cláudia. A casa é modesta, mas é inteiramente sua, falou a moça ao abrir a porta da frente e estender a mão à visitante. Obrigada, Rosimeire, para mim também é um prazer estar aqui com vocês. Entre, entre. Mamãe está ansiosa para abraçá-la, vamos. Na pequena, mas aconchegante cozinha, Leonor dava a última olhada no forno para certificar-se de que tudo estava bem com o bolo. Olá, dona Leonor, como vai a senhora? A pergunta carinhosa e em tom de alegria fez com que a enferma se visse, naturalmente, concitada a sorrir e corresponder ao carinho da visitante. Oi, minha filha. Como é bom ouvir a sua voz. Venha, vamos nos sentar na sala para conversarmos mais acomodadas. Temos muitas coisas para esclarecer. Levando a visitante para o cômodo anexo, onde pequeno sofá e uma poltrona davam o conforto necessário para que as três pudessem se entender com tranquilidade, a conversa começou com a pergunta de Cláudia. Como passou a senhora depois do exame desta semana? Tudo está bem, apesar de algumas pequenas dores no local da coleta do material. Mas acredito que isso é natural pela perfuração que precisaram fazer. No entanto, pelo que tenho observado, não há nenhum sinal de inflamação localizada. Isso é muito bom, dona Leonor. Em breve teremos o resultado do exame e, então, os caminhos ficarão mais claros para todos. O assunto começava a tocar os pontos mais delicados de suas necessidades. Cláudia, isso é o que nos está deixando preocupadas, disse a senhora. Quais são as nossas possíveis hipóteses, depois deste exame? Sentindo sua necessidade de maiores esclarecimentos sobre a doença, a enfermeira procurou ser o mais simples e pedagógica possível. Primeiramente, dona Leonor, vamos ver se o resultado é positivo ou negativo para o câncer. Se for negativo, o nódulo da sua mama não passará de um corpo estranho muito comum nas mamas de muitas mulheres. Cistos de gordura, corpos calcificados ou coisas parecidas. Assim, poderemos avaliar melhor a necessidade ou a urgência de removê-los porque, muitas vezes, inofensivos, essa remoção não é nem necessária nem aconselhável. Quer dizer, então, que se o negócio não for maligno, ele pode ficar aqui dentro sem que a gente necessite extraí-lo. Sim, dona Leonor. Se não se tratar de tumoração com características cancerígenas, os riscos de complicações são reduzidos drasticamente, de forma que, às vezes, a critério dos médicos responsáveis, preferem que o cisto aí permaneça mantendo uma vigilância periódica para acompanhar seu estado geral. Entretanto, há médicos cuja formação acadêmica ou suas técnicas no combate a esses problemas os fazem optar sempre pela extração do corpúsculo indesejado. Alegam que é melhor retirar logo do que ficar correndo riscos desnecessários. No entanto, estou acostumada a atender inúmeras mulheres que, monitoradas periodicamente, mantêm sob controle todos os padrões de hormônios, todos os sinais vitais, em sucessivos exames, nada apontando para a existência de riscos para a sua saúde. Nada disso era conhecido por elas. Por falta de tais informações, Leonor ficara muito abatida, entendendo, agora, como tudo isso havia sido nocivo para sua emoção. Rosimeire também não possuía informações mais qualificadas a respeito dos problemas enfrentados pela mãezinha, ainda que, como mulher, estivesse atenta às inúmeras notícias sobre esta circunstância tão perniciosa na vida das pessoas de seu sexo. Entendida a primeira parte das explicações, Rosimeire continuou, perguntando. Mas, Cláudia, e se o resultado for positivo? Quais serão as próximas etapas? Bem, Rosi, se a biópsia apontar que o nódulo é, realmente, composto de células cancerígenas, a técnica mais adotada e de maior confiabilidade para o combate, dependendo das especificações de cada caso,
é a extração cirúrgica parcial ou total, removendo-se, nestes casos, os linfonodos que se encontrem na região, responsáveis pela irrigação linfática de glândulas. Isso porque, segundo mostram os estudos, existem células doentes que podem ir se alojar nas estruturas linfáticas dos gânglios, fazendo com que, por precaução, tais componentes do sistema linfático ligados à mama acometida também sejam sacrificados. No entanto, nem sempre se fez necessária a extração completa da mama ou dos linfonodos correspondentes. Há casos em que uma retirada parcial do tecido tumoral e de algumas partes adjacentes para evitar o risco de contaminação das regiões sadias é suficiente. Mas é a hora de cair o cabelo. É aí que a gente começa a ficar careca? Perguntou Leonor, passando as mãos na cabeça. Sorrindo com a preocupação da enferma, Cláudia observava o estigma que muito assombra as pessoas, vinculadas com a imagem exterior que as possa tornar mais vulneráveis aos olhares dos que as circundam, curiosos. Naturalmente que a mutilação de um seio corresponde a um grande trauma para muitas mulheres, trauma este, no entanto, que é compensado pela própria medicina com a realização de cirurgias corretivas, restauradoras, reconstrutivas, plásticas, cujas técnicas avançadas são capazes de corrigir tais modificações morfológicas. Além do mais, a existência de próteses que venham a corrigir esteticamente a inexistência de uma das mamas sob o tecido das roupas, permite que as pessoas não percebam a sua inexistência no corpo da pessoa que foi submetida ao procedimento cirúrgico. No entanto, a falta de cabelos, a perda da aparência natural, a necessidade de usar perucas caras e, às vezes, incapazes de propiciar uma boa aparência física, continuam a ser espectros fantasmagóricos que acompanham o paciente de tal enfermidade, fazendo-o sofrer, às vezes, mais do que a própria doença. Bem, Dona Leonor, respondeu Cláudia, sorrindo, até aqui ainda não aconteceu nenhuma queda de cabelo. Isso só se dá, normalmente, depois que o procedimento cirúrgico da extração total ou parcial é sucedido da medicação química, a chamada quimioterapia, que, em alguns casos produz este resultado, dependendo sempre da intensidade da carga do remédio e, também, do estado emocional do paciente. Quer dizer que existem casos em que pessoas ficam doentes como eu e, com tudo isso, cirurgia, quimioterapia, passam por tudo e não ficam carecas? Sim, Dona Leonor. Tais casos não são nada raros de ser encontrados. Eu mesmo conheço muita gente que não precisou de nada disso. Nem de peruca, nem de lenço na cabeça, nem de ficar presa dentro de casa para fugir dos olhares curiosos. Cláudia tocava num ponto muito importante para os sentimentos de Leonor. Ah, minha filha, é tão ruim a gente virar objeto de observação dos outros, como se fôssemos um ser raro, alguém estigmatizado por uma peste. Gente se afasta de nós, tiram crianças do caminho por causa da passagem de alguém amaldiçoado. Tudo isso, eu fico pensando porque, em muitas vezes, eu mesma agi dessa maneira quando via pessoas com essas características. Certamente que não fazia isso por maldade, mas ao contrário, procurava preservar os menores, meus filhos, do contato com pessoas com a aparência de doentes para que eles não viessem a pegar a coisa ruim. Agora que aprendi que isso não se transmite dessa maneira, fico pensando quanto mal eu mesma produzi no coração dos que já estavam sofrendo, sem qualquer disfarce ou cuidado em não machucá-los. Mesmo a minha amiga Jurandira, quando lá estive nas raras visitas que lhe fiz, escutava de sua boca essas histórias, e certa vez vi uma irmã sua retirando da beirada da cama o próprio filho, dizendo-lhe: sai daí, menino, é perigoso ficar muito perto. E com um rápido puxão, retirou o sobrinho que queria se aproximar da tia doente. Observando a emoção e a falta de base lógica para tais temores, Cláudia procurou dar-lhe uma nova visão das coisas. Sabe, Dona Leonor, todas essas coisas nos acontecem não para nos destruir, mas para nos melhorar.
Todos trazemos defeitos ou fraquezas que precisaremos corrigir de uma forma ou de outra. Por isso, nos surpreendemos tanto ao perceber que o câncer físico não corresponde à mais difícil das doenças que nos podem ferir. Existem coisas dentro de nós, invaidades, orgulhos, rancores, invejas ou defeitos inúmeros, que são mais corrosivos, mais tóxicos, mais nefastos do que um pobre tumorzinho. Quando entendemos esse chamamento à razão, à necessidade de aprendizado e de transformação, passamos a ver os benefícios que as dores nos trazem ao nos fazerem ver as coisas da vida por outro prisma. Ora, que importa perder alguns fios de cabelo se, na luta contra a doença que nos poderia tirar a vida física, saímos vitoriosos e exterminamos nosso adversário? Depois o cabelo cresce novamente e nossa figura se recompõe. Além disso, todas as fases da enfermidade nos ajudarão a ter uma visão relativa e diferente de tudo o que nos cerca, transformando grandes problemas em coisas verdadeiramente sem importância. Quantas mulheres perdem a paz íntima porque veem uma pequena camada de poeira sobre a mesa da sala, fazendo, então, que suas horas se transformem em longos martírios de reprimendas às empregadas, aos serviçais que deveriam ter limpado os móveis, aos filhos descuidados. Quantas se orgulham de possuir um corpo exuberante, usando sua estrutura física como uma arma de sedução ou de provocação, visando a queda dos incautos que por elas se deixarem apaixonar ou seduzir. E no momento em que os seios são ameaçados, em que elas não mais serão as esfuziantes bonecas infladas, em que não se candidatarem mais aos galanteios sexuais de homens imaturos, tal conceito equivocado que fazem de si mesmas precisará dar lugar a um ou outro tipo de abordagem a respeito do que, realmente, cada uma delas é. É natural que isso as faça sofrer. Mas se trata de um sofrimento que as desperta para uma realidade mais elevada e duradoura. O corpo que serve de roupa para a alma jamais deve ser mais importante ou essencial do que o espírito. Dessa forma, Dona Leonor, a mutilação da área física se apresenta como um freio para a necessária mudança de conceitos, de reformulação moral, de alerta para a leviandade. E a perda dos cabelos acaba sendo uma nova maneira para fustigar o orgulho da beleza, o alimento da vaidade, atestando, para cada uma que a suporta, a necessidade de repensar os próprios conceitos, colocando um fator relativizante em tudo o que, antes, era uma vaidade absoluta e escravizante. Na instituição onde trabalho, temos muitos casos como este. Pessoas que chegam em desespero e que, depois de começarem a receber auxílio espiritual, passam a dar um outro rumo à sua vida. Interessadas na aprendizagem sobre tais temas, Rosimeira aproveitou a deixa e perguntou: Isso mesmo, Cláudia? Outro dia, na clínica, você nos estava falando de coisas importantes, sobre Deus e sua bondade, sobre as leis do universo e a necessidade de conhecê-las para que saibamos como nos conduzir. Tudo isso tem a ver com este amadurecimento que você menciona agora? Claro, Rosimeire. Sem ele, não faria nenhum sentido suportar dores que nos levassem ao fim. Se não nos melhorássemos com as coisas boas e as ruins, a Terra seria um grande matadouro, uma imensa fábrica de carcaças, e o Criador não seria muito diferente daquele que constrói campos de extermínio, nos quais obriga seus filhos a trabalhar de sol a sol, de conquistar o necessário para viver, de criar afetos aos quais se agarra e para, em determinado momento, usando de uma vastíssima forma de matar, reduzisse todos a pó. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Sim, Rosimeire. A maioria de nós não gosta ou não tem o hábito de pensar. Como uma mulher aferrada aos conceitos volúveis da vida poderia aceitar abdicar de tudo o que ela julga tão certo, tão indispensável, tão agradável ao seu estilo de viver, se não fosse obrigada a encarar a vida pela janela da enfermidade que dilacera os seus tolos princípios? Não encontrando mais qualquer recurso para manter essa farsa da beleza indestrutível, é obrigada a buscar novas formas de viver, meditando na transitoriedade das coisas, sentindo-se mais vulnerável às ocorrências degeneradoras do corpo, observando que, de uma hora para outra,
toda a base de seu mundinho de fantasias vai deixar de existir, que perderá os afetos que tem, se é que construiu algum durante o caminho de encantamento ególatra que escolheu trilhar. Tudo isso é fator de reforma que se impõe pelas circunstâncias. Quantas vezes essa mesma pessoa não escutou de algum amigo, de algum parente que a alertava, o chamamento sobre a necessidade de modificar a abordagem que dava à vida? Quantos não a aconselharam a mudar o teor de suas preocupações, a esquecer o mal que lhe tenham feito, a trabalhar no bem ajudando os que sofriam, a ser solidária com a necessidade alheia, empenhando um pouco de seus recursos na melhoria de outras vidas? Quantos milhões de mulheres não se desgastam todos os dias no esforço da manutenção da beleza artificial? Seja nas cirurgias plásticas que a vaidade solicita, seja nos cremes, nos tratamentos, nas ações cosméticas da aparência, nas roupas, nos modismos. Já pensou, Rosimeire, quantos milhões vão para o ralo da inutilidade diariamente? E não me refiro aos casos em que a estética natural, a manutenção da higiene e da boa aparência são consideradas expressões naturais e bem-vindas da autoestima. Certamente que Deus não criou a beleza para que ela fosse relegada à desprezível situação de algo sem valor, interditando às pessoas a possibilidade de buscá-la ou mesmo de preservá-la. No entanto, as próprias pessoas passaram a cultuar o exterior de seus corpos como se estes amontoados de carne fossem verdadeiros deuses, ao mesmo tempo em que os meios de comunicação fazem muitas mulheres viverem baseadas em estereótipos que devem ser impostos, imitados, seguidos cegamente, como maneira de copiar aquilo que alguns manipuladores dizem ser a beleza ideal. Tudo isto acontece pelo despreparo espiritual, pelo adormecimento da pessoa em relação à sua própria essência. E neste caso, posso lhe afirmar sem qualquer medo de equívoco, somente o recurso drástico da dor que nós produzimos em nós mesmos nos facilita esse despertamento. Vocês não imaginam quantos casos de câncer já foram atendidos em nossa instituição espírita e, com o entendimento de seu mecanismo, com os recursos da fluidoterapia, da ação dos médicos invisíveis através de tratamentos magnéticos sem qualquer intervenção mecânica, perfuração ou corte físico, encontraram uma solução que a medicina humana reputava impossível de ocorrer? Quantos estavam condenados às últimas horas no corpo, mas que, recorrendo a essa busca de entendimento, a essa modificação verdadeira de rumos, ainda que estimulada em seu início pelo receio do desconhecido, pelo medo do sofrimento, acabaram escolhendo uma terapêutica que tratasse da raiz do câncer e não de suas expressões periféricas e acabaram durando mais tempo do que alguns homens sádios. Rompendo o silêncio reverente com que escutavam a palavra lúcida de Cláudia, Leonor indagou, perplexa. Como assim, Cláudia? Existem casos de pessoas que são curadas com essa mudança de pensamentos, com a ação de rezas? Eu sempre achei que isso era coisa de folclore, de lenda, ou de mentira bem contada para atrair mais gente para esse negócio de espiritismo. Posso lhe dizer, Dona Leonor, que o fato de existirem oportunistas em todas as religiões cristãs não transformou Jesus em uma mentira. E se falarmos acerca do Divino Mestre, dentre as inúmeras coisas lindas que ele fez, estão as inumeráveis curas físicas, sem que necessitasse de qualquer tipo de instrumento para atuar em favor dos mais desajustados ou perturbados na carne. A mesma coisa acontece em todas as religiões da Terra, caminhos de aprendizagem ou de despertamento que nos educam a respeito das grandes possibilidades da alma, ao contato com as forças superiores do espírito. Quando o doente vitimado por qualquer enfermidade entende que a doença não é a manifestação da vontade do Criador, mas ao contrário, o reflexo das equivocadas experiências da ignorante criatura, ele, o doente, passa a compreender que foi do que já fez um dia que decorreram os efeitos nocivos no presente. E se isso é assim, do que ele fizer hoje, decorrerão os dias melhores no futuro. Desse jeito, as consequências suportadas são fatores positivos na conscientização dos deveres de agora, em relação aos frutos do amanhã. Se não aprendêssemos com os nossos erros, jamais deixaríamos de realizá-los,
uma vez que tudo o que nós procuramos fazer está ligado, diretamente, à sensação de bem-estar que todos buscamos. Bem-estar num vício, no abuso do garfo, nos excessos do sexo, na volúpia da mentira, no prazer da usura, na satisfação propiciada pela vingança, na vitória com a destruição do adversário, na conquista do que pertence a outros, no sucesso dos empreendimentos egoísticos, na capacidade de iludir ou de ser cobiçado pela ilusão dos demais, no gosto bom de causarmos inveja em nossos vizinhos. Tudo isso, em nosso mundo emocional, corresponde a boas sensações que produzem sofrimentos a nós ou a alguém. E se isso não chegasse a nos fustigar em nós mesmos um dia, certamente que continuaríamos, indefinidamente, a agir sempre da mesma maneira, pouco nos importando com esclarecimentos, com aulas de boa conduta, com conceitos de correção ou de conveniência. Enquanto não recebêssemos em nós tudo o que fizemos os outros passarem, não nos conscientizaríamos de que aquele comportamento que adotamos era, realmente, inadequado. E nesse campo, a doutrina espírita tem um grande legado de lições esclarecedoras a nos oferecer. Quando nos ensina que Deus não deseja o nosso sofrimento, mas ao contrário, o nosso despertamento, nos anuncia a chegada da grande alvorada da esperança. Além do mais, nos fala de que tudo o que nos está acontecendo é a expressão da justiça a entregar aos autores, aos semeadores, o exato teor daquilo que fizeram ou semearam, a fim de que avaliem o grau de insanidade, de loucura, de insensateza que se permitiram chegar. No entanto, a doutrina de amor que o Espiritismo representa nos dá a ideia de que é a misericórdia que governa a justiça, ensinando que, quando o culpado dá sinais verdadeiros de arrependimento, quando seus esforços pessoais demonstram a modificação de seus rumos, quando as atitudes perversas de outrem dão lugar a atos generosos de reparação, de reconstrução dos erros cometidos, os piores efeitos do mal praticado outrora podem ser atenuados a fim de que o interessado repare o equívoco pelo trabalho no bem e não pela lágrima de desespero. Que coisa mais bela do que essa pode existir, na qual a bondade prefere ver o filho equivocado trabalhando do que vê-lo cair sob o peso de chicotes, envolvido pelas grades do sofrimento vingativo. Por isso, Dona Leonor, lá em nossa instituição, fazemos um acompanhamento de casos clínicos e da ação magnética que sobre eles é projetada, nos tratamentos espirituais e, para surpresa dos mais céticos, muitos já são os casos de reversão de enfermidade, de inexplicáveis transformações de tumores malignos em corpos calcificados e sem vida no interior dos tecidos antes acometidos pela voracidade destruidora da doença. Desaparecimento de nódulos suspeitos, supressão de lesões internas, reorganização de tecidos, fechamento de feridas, atenuação de dores. Tudo isto são efeitos diariamente observados nos inúmeros sofredores que se disponham a entender os mecanismos da lei do universo. Surpresas com tais informações que, aos seus pensamentos, poderiam parecer inacreditáveis se não fossem oriundas da boca da própria enfermeira, Leonor perguntou. Mas o que é preciso fazer para que a gente possa sarar desse jeito, minha filha? Basta ir até lá e se submeter a tal tratamento? Não, Dona Leonor. Tem que pagar? Nesse caso, custa muito caro? Não, querida, Jesus é de graça e o atendimento magnético do passe, tanto quanto os serviços gerais que uma casa espírita presta ao público são absolutamente gratuitos. Mas, então, como é que a gente consegue essas melhoras ou curas que você explicou? Acalmando o coração ambicioso de ambas as ouvintes, Cláudia retomou a fala, serenamente. Todos dizem que querem sarar, principalmente quando a dor chega perto. Nesse sentido, vamos nos lembrar da epopeia do velho Noé, aquele ancião que as escrituras antigas dizem ter construído um grande navio. Quando ele foi escolhido para receber as revelações preparatórias diante de um evento futuro e desconhecido, poucos poderiam acreditar naquilo que lhe havia sido revelado. E assim acontece com todas as pessoas, em geral.
quando conselhos apontam no rumo da modificação de seus hábitos como formas salutares de melhoria, a maioria prefere continuar aferrada aos antigos modos de ser. Noé, entretanto, acolhendo o chamamento, passou a edificar a grande arca. Se imaginarmos quão difícil é, hoje, construir um navio de madeira, poderemos multiplicar a dificuldade para os tempos de Noé. Entretanto, as revelações superiores lhe deram as dimensões exatas que o navio deveria ter e o tempo de que necessitaria para realizar a façanha. Noé não se perdeu em indagações, questionamentos, em congressos de avaliação sobre a necessidade, conveniência ou oportunidade de ser construído tal navio. Colocou mãos à obra. Todos os demais, com raríssimas exceções, zombavam do pobre homem que, apesar das ironias, das gozações, continuava o trabalho. E a arca foi tomando forma, ao mesmo tempo em que o velhinho falava da aproximação da grande catástrofe, ocasião em que eram aumentadas as piadas sobre ele e suas previsões. Não havia mar por perto, rio ou curso de água que justificasse tal vaticínio absurdo. Todos estavam bem em suas rotinas e, por isso, ninguém aceitou espontaneamente participar do esforço do ancião. Quando terminou, ao mesmo tempo em que os bichos aceitaram entrar pacificamente no navio, os humanos racionais reforçavam suas hostilidades e suas ironias. Foi quando a voz superior ordenou que Noé entrasse na arca com sua família, deixando bem claro como ele deveria proceder. Entra, fecha a arca e não abre mais a porta, uma vez que todos os que vierem bater, depois que a inundação começar, não serão convertidos sinceros. Serão, apenas, pessoas com medo de morrer. E assim fez o construtor. Quando a chuva começou, os gozadores se viram surpreendidos pela sua duração e, quando as águas começaram a subir, a arca era a única coisa segura que possuíam. Nessa hora, todos os levianos, preguiçosos, intrigueiros, caluniadores de Noé correram a pedir abrigo na embarcação que estava, a estas alturas, devidamente lacrada. E não se abriu para receber mais ninguém, pois os que suplicavam a ajuda, naquele momento de crise, não se haviam habilitado a merecê-la. Eram os mesquinhos oportunistas que, no momento da dor, não queriam colher os frutos de suas próprias escolhas. Assim também, Dona Leonor, acontece com todos nós. Poderemos nos acercar de Deus nas horas de desastres, mas para que, realmente, nos tornemos merecedores dos recursos gratuitos da divindade, necessitamos nos harmonizar com ela através das atitudes positivas. Indispensável realizar a construção do navio seguro dentro de nós mesmos, obedecendo ao chamamento que nos abriu a alma para a existência de uma nova realidade. Todos passaremos por tempestades ou dilúvios materiais ou morais em nossas vidas. Vamos aproveitar os momentos de bonança e construir a arca segura da compreensão das coisas, que nos faz flutuar na hora da inundação, protegendo-nos dos desastres aos quais estaríamos expostos e que nos fariam afogar no medo, na revolta ou na dor. Por isso é que não basta a pessoa, pura e simplesmente, buscar entrar na arca na hora do dilúvio, como a maioria procura fazer, não por ter se transformado realmente, mas por estar com medo. Se entrassem dessa forma, passada a tragédia voltariam a ser os mesmos de antes, gozadores, irresponsáveis, levianos de todos os tempos. É bom que procuremos ajuda, mas sem as ilusões do imediatismo, que o façamos com a seriedade dos que se dispõem a modificar seu caminho, superar suas quedas, corrigir seus erros, abrir-se para a fonte superior de bênçãos, carregando o vaso íntimo limpo de nossas próprias mazelas. O tratamento médico mais competente não conseguirá extirpar os cânceres que carregamos em nossa alma ou consciência. A única forma de tratar a doença de forma definitiva é matando-a na origem. Assim, qualquer pessoa pode ir ao centro espírita ou a qualquer igreja que esteja aberta no mundo, de acordo com a fé que adote. No entanto, se ela pode entrar em qualquer igreja, deve perguntar-se o quanto ela própria já permitiu que Jesus entre dentro dela.
Nossas doenças, em última análise, são a expressão da ausência do exercício de Deus em nós. Para que voltemos à saúde, é indispensável que retomemos nossa natureza celeste com os atributos do Criador que pulsam em nosso ser, de forma a nos abastecermos de suas grandezas e tornarmos remédio todo o arsenal de dádivas que dele são oriundas. O tratamento espiritual só é realmente eficaz naqueles que, entendendo essa necessidade, não adiam a própria reforma, a própria transformação. Nestes casos, Dona Leonor, acontecem verdadeiros milagres, porquanto a bondade divina se vale das nossas boas intenções para aproveitar o tempo de que dispomos nesta encarnação, convertendo-o de horas de sofrimento no leito da dor, em horas de trabalho no seio da vida. E se Deus sabe atender às necessidades dos delinquentes que se acham encarcerados por suas próprias culpas e delitos, como não saberá ser generoso com os filhos que deixam a condição de doentes e se erigem a de enfermeiros dos doentes, apesar das próprias enfermidades? A nossa instituição não cobra nada de ninguém que a ela assista para receber esse tratamento. No entanto, para que os efeitos desejados sejam obtidos é indispensável que a pessoa se conscientize de que ela é a origem do mal, ainda que não o identifique na vida presente. E se sabe que tal sementeira inferior está cravada em tempos pregressos, em outras vidas que ela mesma vivera, agora é chamada à honra de poder consertar o mal através da prática do bem. Quando o doente deixa a condição de vítima, passando-a de agente da própria recuperação, tudo se transforma. É indispensável que saia de si mesmo, que se permita uma outra rotina de pensamentos e sentimentos, que se empenhe em fazer todo o bem que pode, em amparar os aflitos do mundo por todos os meios e formas. Isso mobiliza recursos celestiais colocando a pessoa em contato pelas mencionadas fontes superiores de bênçãos, nas quais passa a beber a linfa da bondade que transforma em remédio para si mesma em virtude da tarefa de estendê-la a outros infelizes. Naturalmente é necessário incorporar os conceitos espirituais ao modo de entender a vida porque, se não o fazemos, somos pedintes oportunistas, solicitantes de ocasião, mendigos da última hora para os quais estará sempre interditada a entrada definitiva na arca da salvação pessoal. Por isso, será necessário ler, escutar palestras, submeter-se aos tratamentos com rigor, fé e esperança, e servir ao amor sublime onde estivermos, na certeza de que o melhor está sendo providenciado para nós. Ouvindo as lúcidas palavras de Cláudia, neste ponto quase que incorporada pelo espírito Jerônimo, Rosimeire, curiosa, indagou: Mas, Cláudia, eu já vi muita gente ir em centro espírita buscar esse tipo de ajuda e, apesar de ter feito tudo isso que você aconselhou, a pessoa morreu do mesmo jeito e da mesma doença que tinha antes. Sim, Rosimeire, é verdade. Isso acontece várias vezes, mas quando entendemos os mecanismos da lei do universo, passamos a compreender que o grande tesouro que Deus nos oferece não é a vida de carne e osso, como todos nós imaginamos, equivocadamente. A vida é estuante sempre, mais cheia de belezas inebriantes na dimensão espiritual do que na superfície quente e abafada, conflituosa e desesperante da terra dos homens insensatos. Assim, a morte não é a condenação ou a punição para quem não se acercam de Deus nem é o prêmio que merece receber o bonzinho que se tenha tornado espírita ou que tenha ido receber tratamento espiritual. Todos continuaremos vivendo nas dimensões espirituais da vida. A diferença, no entanto, é que os que, em tempo, não quiseram trabalhar a favor de si mesmos, carregarão na alma as raízes da ignorância que modelaram cânceres físicos, a repercutirem novamente nos futuros corpos produzindo novas enfermidades, enquanto que os que passaram a entender de maneira lúcida a verdadeira responsabilidade de viver, já começaram o trabalho da própria modificação agora, antes mesmo de que o corpo carnal tenha sido conduzido à sepultura. Nós não somos capazes de imaginar quantos benefícios possa ter recebido o enfermo que, nos últimos períodos de sua trajetória na Terra, acercou-se das realidades do espírito e se deixou por elas tocar com sinceridade, iniciando o esforço de transformação verdadeiro.
Quantos passarão a compreender os mecanismos da morte não mais como poderosas engrenagens destruidoras, mas como pontes que dão acesso a novos patamares de crescimento? Quantos não encontraram, por fim, o sentido que tanto buscavam para as indagações da alma, asserenando o interior nas horas da grande viagem? Quantos não aprenderam o valor da oração verdadeira e sincera e, felizes quase, puderam constatar a chegada dos antigos amigos e parentes que o antecederam na tumba e que a ele se apresentam para acompanhá-lo no regresso à casa do Pai? A transformação do espírito, Rosemary, acontece não apenas quando o corpo se recupera, glorioso e quase por milagre. Geralmente, cada um tem necessidades e compromissos específicos, de tal sorte que, se não será possível que todos tenham o corpo curado, todos se beneficiarão com forças para o espírito, indispensáveis para a continuidade da vida que os aguarda, inexorável. Por isso é que tal modificação, às vezes, é maior para a alma que parte para a vida verdadeira do que para aquela que consegue a cura completa e continua a pertencer ao número dos que permanecem expostos às tentações tão conhecidas e perigosas. De qualquer forma, minha amiga, todos os que se acerquem de Deus e compreendam com clareza suas leis, sentirão uma paz indescritível, seja para enfrentarem as lutas na manutenção da vida física, seja para entenderem as belezas que os esperam no despertamento da vida da alma. Poderá haver maior consolação do que essa? Cláudia falava com suavidade e convicção, sem fanatismos, o que acabou por impressionar e iluminar a mente de ambas que, quase deslumbradas pela chuva de esperanças, se haviam esquecido até mesmo do bolo pronto que esfriava no forno. Puxa, Cláudia, quanta coisa linda! Jamais eu havia suposto que existissem tais portas abertas à nossa disposição. Sim, Dona Leonor, a ignorância continua sendo nosso maior câncer. No entanto, Deus nos procura ensinar por todos os caminhos. Eu trouxe, como prometi, alguns livros básicos para a compreensão de tais problemas e para o consolo de seus espíritos. Puxa, obrigada pela lembrança. Como fazemos para te pagar? Lendo-os, respondeu a enfermeira, sorrindo. Só isso já é suficiente para quitar-lhe o valor? Isso é o começo, meninas. Eles já estão pagos por Deus que, oferecendo o melhor de seu afeto como Pai, dá de graça tudo o que tem. Agora, é preciso que façamos a nossa parte também. Se desejarem conhecer a nossa instituição, terei muita alegria em encaminhá-las aos tratamentos magnéticos gratuitos que lá se realizam. E isso em nada vai conflitar com o atendimento clínico que estão recebendo. Dentro de um dos livros, deixei escrito meu telefone e os horários dos trabalhos espirituais que poderão ajudar Dona Leonor e você, Rosi. Quando desejarem, me telefonem e terei satisfação em acompanhá-las até o local. Enquanto isso, colocarei o nome de vocês para as nossas orações à distância. Elas ajudarão o fortalecimento geral, isso se não se importarem que o façamos. Felizes e emocionadas, receberam os livros das mãos de Cláudia que, para quebrar o momento de gratidão que as duas não sabiam como expressar, indagou. Mas vocês não haviam dito que havia um bolinho esperando por nós aqui, hoje? Como que voltando daquele ambiente de sonhos, Dona Leonor bateu a mão na cabeça, dizendo: Puxa vida, ainda bem que eu desliguei o forno antes da conversa, porque, senão, teríamos de ir à padaria buscar um bolo pronto. Vamos, Cláudia, vamos que ele já deve estar no ponto para ser devorado. E a conversa foi transferida para a cozinha, onde as três comentaram mais coisas sobre as realidades do espírito, enquanto atendiam às exigências do corpo, saboreando um delicioso bolo. Começava, ali, o processo de recuperação definitiva da enfermidade que poderia ser combatida pelo bisturi e pela química dos homens, mas que só poderia ser exterminada pelo amor e pelo trabalho no bem, o bisturi e a química de Deus. 25. Ajuda-te que o céu te ajudará. Depois daquele primeiro encontro, logo no dia seguinte Rosemary e Leonor decidiram ir até o centro espírita onde Cláudia estaria esperando por elas. No domingo,
Havia a palestra pública sobre temas do Evangelho e, logo depois, o passe magnético para todos os que o desejassem. Os trabalhadores se esforçavam para atender a todos os que ali aportavam carregando o peito cheio de esperanças, buscando encaminhar cada um aos ambientes adequados, segundo as suas buscas. Havia a evangelização infantil e juvenil, a banca de livros, a sala para orientações fraternas, tudo simples,